Fala galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco para continuar na pegada do exercício e daqui a pouco a gente fazer uma parada bem mais bacana. Se liga aí, ó. Exercício 2. Ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências concorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal. Então, é, na verdade, um desmembramento daquilo que tem no texto. Então, vamos lá, olha o texto. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, e unicamente neste sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Então vamos lá. Seguem alguns exemplos de erros no entendimento do texto. Então, acompanhe aqui comigo. Extrapolação. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. O texto, na verdade, afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. Na verdade, o texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos é ainda muito elementar. Contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Na verdade, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Agora, feita essa brincadeira aqui, que foi só um iniciozinho para você poder trabalhar, a gente vai trabalhar agora os 10 mandamentos para análise de textos. São dicas, na verdade, que a gente vai pautar aqui uma a uma para a gente poder exaurir e entender legal, para que você possa colocar aí no teu cotidiano, no teu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeira dica, importante, ler 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto, a segunda para observar como o texto está articulado, desenvolvido. Então, a primeira é só para ter uma noção. Na hora que você faz a segunda leitura, você vai percebendo uma ligação entre as frases, um conectivo que liga um parágrafo ao outro. Você vai percebendo principalmente os processos de coesão referencial, que são para evitar a repetição de outras palavras dentro do texto, ou seja, um elemento se ligando a um outro dentro do texto, às vezes até fora, a gente já sabe isso. Agora, também tem a coesão sequencial, que são as sequências das ideias empregadas dentro do texto, normalmente feita por preposição e por conjunção, principalmente pela conjunção, ok? Agora, 2. Observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação, ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Na verdade, aqui, mais uma vez, você vai continuar se ligando na questão da coesão sequencial, só que agora em relação aos parágrafos, para você saber se ali é uma mera progressão, é uma continuação, ou se ali tem uma conclusão, se ali tem uma oposição, se ali tem uma relação de causa e consequência. Você tem que prestar atenção em tudo isso. E aí a dica que eu te dou, principal, é grave as
conjunções. Coma com feijão e farofa. Grave as conjunções, tá? Agora vamos para a terceira. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, ou seja, o tópico frasal. A gente viu aqui na relação do argumento, ou então você vai ver isso no módulo de redação, que a gente fala da introdução, do desenvolvimento e da conclusão de um texto. Mas dentro dos parágrafos é possível também existir tudo isso. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Normalmente, para nossa sorte, lá no iniciozinho do parágrafo já tem a ideia central. Pode ser que não esteja ali, beleza, bacana. Pode ser que esteja no meio, pode ser que esteja lá no final, pode ser que o camarada tenha feito uma brincadeira, uma sacanagem ali no meio. Mas normalmente é no iniciozinho. Então a ideia central, principal, está logo no início. E aí você ali já mata, que é o quê? Que é o teu tópico frasal. E aí o resto daquele parágrafo vai ser o quê? Vai ser apenas o desenvolvimento e a conclusão diante daquela ideia que é a tua ideia principal. Agora, ó, quarta dica, né? Quarto mandamento. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. E aí o 5, ele complementa o 4. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, etc. E por aí vai, né? Para não se confundir no momento de responder a questão. Quando você faz um cursinho preparatório, ou então quando está na escola, é muito comum o professor, didaticamente, para chamar a sua atenção, destacar essas palavras. Então ele coloca numa fonte diferente, ele coloca sublinhado, ele coloca em letra maiúscula, ele coloca em negrito. Alguma coisa ele vai fazer para chamar a sua atenção. Agora, na prova do concurso público, o camarada quer te derrubar. Ele quer mais é que você se estrepe. Então ele não vai destacar. Você é que tem que ficar ligado para ver se o camarada pediu o que está errado, para ver se ele pediu o que está certo, e por aí vai. Então apareceu erro, sublinha. Apareceu incorreto, sublinha. Apareceu correto, sublinha. Apareceu adequado, sublinha. Apareceu inadequado, sublinha. Presta atenção. O camarada está pedindo aquilo que é certo ou está pedindo aquilo que é errado? Então preste sempre bastante atenção nisso, ok? Então vamos lá. Sexto mandamento. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Agora, Sidney, eu preciso fazer isso na hora da prova? Se você fizer isso normalmente, toda vez que estiver estudando, na hora da prova, vai sair com toda tranquilidade, vai ser algo simples, vai ser algo natural. Agora, se você não fizer isso durante o seu período de estudo e aí tentar fazer na hora da prova, pode ser que você enfie os pés pelas mãos. Então tem que ser uma prática rotineira. Rotina. Estudo para concurso público se define em rotina. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu me aperfeiçoo. É assim que funciona, beleza? Agora, sétimo aqui. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que está escrito ali de fato. Ah, mas será que ele não quis falar isso? Não sei. O que está escrito? Beleza? Agora, é óbvio que você tem que ter a esperteza de saber que podem ter implícitos ali. Agora, a gente trabalha com o que está escrito primeiro, para depois entender as pegadinhas. Agora aqui 8. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão. Por quê? Vamos lá. Quando a gente trabalha principalmente um texto dissertativo, a gente expõe a ideia central, né, ou seja, o tema e a ideia principal, lá na introdução. E, normalmente, o que a gente faz ao chegar lá na conclusão?
a gente faz uma retomada da introdução. Então, é óbvio que ou em um local ou em outro, ou até mesmo nos dois locais, você vai encontrar o quê? A ideia principal daquele texto. Lá na introdução, dê uma olhada com calma e, para ter certeza, dá uma olhada na conclusão para ver se confirma, se corrobora aquilo que foi apresentado lá na introdução. É só para a gente ficar esperto, para já ter um direcionamento. Aonde eu vou? O que eu vou buscar? Beleza? Então vamos lá. Agora, 9. O sistema que vai me boicotar? Espera aí, deixa eu tentar usar o outro aqui, ó. Caraca, eu tô demais nos paranauê da internet. O sistema tentou dar uma travada aqui, eu creu nele, tá vendo? Tô ficando muito esperto. Então vem aqui comigo, ó. É prática, tá vendo? Antigamente eu era uma anta em internet. Uma anta. Não adiantava, não aprendia nada. Eu também não tinha interesse. Essa é a verdade. Beleza. Sabia classificar todo tipo de oração subordinada, mas não sabia mexer na traqueira do computador. Agora eu sei, agora eu tô tranquilo. Até mesmo porque eu tenho que mexer com videoaula, né? Então eu tinha que aprender alguma coisinha. Então vem aqui comigo, ó. Ponto 9. Se o enunciado mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Então olha só, que duas dicas importantes. Se o camarada pede a ideia principal, pede o tema, ou seja, ele está trabalhando um tópico frasal. Então, ou você vai achar isso na introdução, ou vai achar na conclusão. Ou, na verdade, você vai ter a certeza de que o que foi apresentado na introdução foi trabalhado na conclusão também. E aí você mata. Opa, é a ideia central. Se o camarada mencionou lá em cima e agora veio retomar, é porque é a ideia principal. Agora, quando o camarada fala da argumentação, aí você tem que procurar no desenvolvimento. Por quê? Porque na estrutura da introdução, você tem o tópico frasal, que é a opinião a ser defendida. E para defendê-la, você tem que apresentar o quê? Argumentos. Só que você apenas apresenta os argumentos, que você vai desenvolver um pouquinho depois. Já no próximo parágrafo, ou nos próximos, que são os parágrafos de desenvolvimento. Então, para cada argumento apresentado, a gente tem um parágrafo de desenvolvimento. Então, se o camarada está trabalhando o argumento, quer entender aquela argumentação, eu tenho que olhar ali para o meio do texto, eu tenho que olhar ali para os parágrafos de desenvolvimento e com certeza eu vou entender melhor aquela argumentação, ok? E para finalizar aqui, ó, ponto 10. Tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto. Pronomes relativos, pronomes pessoais e pronomes demonstrativos, principalmente. É claro que a gente tem outras situações. A gente tem, inclusive, substantivos se remetendo a outros substantivos. A gente tem elipses e por aí vai. Mas esses três pronomes aqui, ó, o pronome relativo, o pronome pessoal, principalmente o pronome pessoal oblíquo-átono e o pronome demonstrativo, é coisa certa em qualquer prova de concurso público, porque são elementos que trabalham a estrutura do texto, que trabalham a coesão referencial. Então, prato cheio para ser uma questão em sua prova, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aí, ó, alguns textos que são de concurso. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar
o trabalho dos nossos grandes professores na internet, e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de trabalho e processo do trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá